Galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, o Cruzeiro voltou a vencer em casa, né? E voltou a vencer depois de não ter vencido 4 partidas, né? Então, foi importante, eu acho, essa vitória, principalmente, né? Por ser um jogo em casa, o Cruzeiro, né, não tinha ganhado em casa. Esse último jogo, eu acho que foi contra o Sport, né? Tinha empatado, né? E já tinha outros que não tinham ganhado. Então, né, foi importante a vitória, principalmente por ser em casa, né? Para voltar, né, ao ímpeto, à forma como o Cruzeiro estava. Bom, em relação ao jogo, eu acho que o primeiro tempo, assim, muito melhor do Cruzeiro, assim, os primeiros 15, 20 minutos. O Cruzeiro, né, teve uma chance ali do Gabigol que, né, não sei como que aquela bola não entrou, né? Então, o Cruzeiro jogou bem no primeiro tempo, mas, né, o segundo tempo tem, né, o final, principalmente ali do segundo tempo, foi tentando, né, conter o ímpeto mesmo do Fortaleza, né? E eles conseguiu esse ímpeto com algumas defesas ali do Léo Aragão e tal. Acho que não foi tão ruim, né? O Cássio acabou tendo o choque no outro jogo, né? Então nesse teve que cumprir o protocolo de compulsão. Então, achei que não foi uma boa partida dele. E aí no segundo tempo, que ele já não jogou tão bem. Em relação ao jogo, né, o Arroio, assim, né, eu acho que foi o que fez diferença nesse jogo, assim, né, eu achei entrou bem pegado. Ele quebra as linhas mesmo, né? Ele faz umas jogadas diferentes que não tava se esperando, né? Então ele quebra as linhas. Acaba que parece que ele tá com um entendimento muito bom com o Matheus Pereira, assim, questão de agilidade, né? E o Matheus Pereira às vezes não tava tendo essa pessoa que pensasse um diferente, né? Acho que o Christian jogou muito bem também, né? E teve alguns jogos que tava. Não que tava jogando ruim, né? Mas não tava. Né? Ele tava sempre sendo um motorzinho do Cruzeiro, né? E aí acho que voltou a ter essa constância. Constância. Achei uma partida ok, assim, do Lucas Romero. Acho que o Lucas Silva, assim, teve alguns erros, né? Mas acho que uma coisa que ele aprendeu, assim, né? É uma questão de, né? Ele perdeu algumas bolas, mas foi atrás correr para pegar essas bolas, né? Não ficou meio que parado, né? Esperando alguém decidir. Foi atrás, né? Foi na correria, né? Teve uma que ele perdeu que teve que ir na correria mesmo. Então, acho que é mais questão de cansaço, assim, que, né? Eu acho que tanto o Jardim quanto o Vijalba, por exemplo, acho que o Christian também falou, né, né no, na zona mista ali, dessa questão de cansaço, né? Eu até não. Acho que não pode usar essa questão do cansaço, né? Ficar meio. O Cruzeiro não foi só, né, o Fortaleza também teve jogos, né, na semana e tal. Acho que a questão, até que aí eu, né, ainda concordo meio que com o Jardim em relação a isso, é pelo fato, né, do Cruzeiro ter, com a instrução do Caio Jorge, né, jogado o clássico com um a menos. Então acabou tendo um cansaço maior mesmo. E foi esse cansaço que eles citaram. Então ainda dá para relevar, assim, que eu acho que é mais desse. Não, que eles falaram mais essa questão de ter jogado um clássico com um a menos e tal, acabou interferindo e eu acho que pode sim ter interferido, principalmente que a gente, eu acho que já percebeu que não tem dois elencos igual o Palmeiras, o Flamengo tem, né? A gente ainda tá com um elenco, acho que tem, né, umas peças primordiais, assim, que a gente tem visto, né, mas não, às vezes as mudanças, né, às vezes que vinham se fazendo não surtem tanto efeito, né? Não são mudanças tão drásticas no estilo de jogo, né? Mas acho que com essas, né, contratações já se deu uma melhorada, né? Mas eu acho que o Jardim tem consciência, né, de que tem que melhorar muito mais pro ano que vem. Acho que é igual eu falei, né? O Arroio, que é um que já tá entrando, fez uma boa partida, né? As laterais ali, principalmente pelos meninos, né, da base terem entrado, assim, porque o Kaique não pôde jogar, né? É, e o Ian entrou só no segundo tempo e tal. Então, eu achei que eles entraram muito bem nisso, assim, né? E cumpriram o papel muito bem, sabe?
Então, eu acho que isso, né, é uma oportunidade pro Jardim dar em outros jogos. E eu sinto que esse time, assim, tem que ter um equilíbrio, essa questão, né, de jogadores mais jovens e com experiência, que acho que também se fazem importantes de experiência, mas, por exemplo, principalmente ali, né, o Cruzeiro é um time que tem jogado muito no contra-ataque e tal, então precisa, às vezes, de jogadores mais velozes mesmo, né, então, por exemplo, o William é um jogador mais de refino técnico, às vezes de passe e tal, né, os meninos da base lá que eram nas laterais são jogadores mais de apostar a corrida mesmo, né? E teve, por exemplo, o Arroio ganhou muitas vezes na corrida e tal. E foi perante o Cruzeiro fez esse jogo muito pelas laterais, né? Então é ter esse equilíbrio mesmo, né? Mostra assim que vai ter que ser, né, para esses jogos que o Cruzeiro ainda tem, né, essa juventude e tal, vai fazer diferença por causa que eles vêm com uma, né, tem mais fogo e tal, e às vezes é o que precisa, principalmente igual como eles reclamaram da questão do cansaço, né, foi uma solução que o Jardim encontrou. É, em questão do Gabriel, eu também não acho que foi uma partida ruim dele e tal, né, acabou perdendo aquela chance, mas questão de. Eu vejo assim, muitas vezes quando os jogadores não estão entrando, tal, com uma constância, acaba que você não vai estar com tanto ritmo mesmo, assim, né? Às vezes entrosamento com os outros jogadores, né? Mas é que tem buscado aproveitar, né, as chances dele, né? E em questão de gols, tal, que ele tem, não tá numa situação ruim, assim, né? E aí, agora esperar, principalmente, eu acho que ele é muito. Ele tem essa questão, né, de ser decisivo em alguns jogos importantes, né? Vamos ver, né? Copa do Brasil e tal, né? E eu acho que ano que vem também, né? Com esse entrosamento, acho que o Jardim vai pensar, tipo, um time com o Caio Jorge e um time com ele, sabe? E aí é observando, né? Fabrício Bruno, eu acho que jogou muito bem, assim, né? Eu vi gente reclamando, mas eu não achei que jogou mal. É, É mais essa questão de que acho que voltou, né, de um jogo tal, que foi difícil, né, eu acho que principalmente pra ele, mas acho que pelo menos não mostrou tanto descontrole assim, não. Mostrou a cabeça no lugar, tal, né, principalmente deu pra ver isso nos bastidores. É, achei que uma outra também que não vinha sendo, às vezes, utilizado assim, mas que eu acho que entrou bem foi o. É que não vinha sendo utilizado, acabou tendo como Christian e o Matheus Henrique tava jogando, ele não tava sendo tanto utilizado, que é o Eduardo, né? E eu achei que ele entrou bem, assim, quando acho que o Jardim no final do jogo, assim, tentou, né, com o Bolaço, com o Eduardo principalmente, né? Ficar mais com a bola, e eu acho que deu certo essa tentativa dele, né, de colocar os dois, assim. Eles tentaram buscar com falta, com essas questões, continuar com a bola. Então, eu achei que ele entrou bem. O Wanderson também entrou bem, mas aí é a questão que, assim, eu acho que ele e o William, eu achei que entraram, né, vamos dizer assim, querendo o jogo, né? O Wanderson quase fez um gol e tal, né? Torço por ele e tal, mas você vê, por exemplo, a diferença dele pro Arroio, assim, né? Vou dizer que seriam, né, as posições que os dois estariam disputando, assim, né? Então, você vê a diferença, né? Mas vamos ver, né, como que tanto o Anderson como o William vão lidar com essa questão, porque eu acho que o William também não entrou, né? Entrou só depois e o menino que entrou ali na lateral que ele tava entrou bem, eu achei, né? Acho que foi o Calvin Prats, agora eu não lembro qual lado, assim. Mas entraram bem, né? Então o William entrou também com ímpeto e tal, com essa questão de querer mostrar serviço também, né? Porque acho que eles têm consciência, né, de que como vem vindo jogadores e tal, né? Se não jogar, vai perder espaço mesmo, né? Então foi interessante de observar isso, assim, que eles entraram com um ímpeto diferente, eu achei, assim. O Wallace eu também achei que não entrou mal, assim, mas eu acho que também tem a questão de que não foi muito exigido, né? Mas se for pensar por um jogo, assim, né? Que às vezes de manter o placar tal, né? E ele tem a questão da estatura, eu acho que o Cruzeiro teve a hora que estava sofrendo com estatura, até que não foi incorreta, né? Não foi errado, né? Colocar ele assim, né?
Aí, em relação à coletiva do Jardim, assim, é um caso à parte, né? Antes da coletiva, eu fico pensando, nossa, por que que o Jardim não fez isso, tal, né, tal. Aí quando você vai ouvir, né, a coletiva e tal, aí você só fica calada, né? Porque isso é verdade, tem razão. Igual nessa questão do cansaço, ele citou muito essa questão de que principalmente foi por causa de ter o jogo, né, com um a menos, teve que correr, né, o Cruzeiro teve que correr mais, mas eu acho claro que não se tivesse tido uma postura diferente, principalmente no primeiro tempo, talvez não teria sofrido tanto, né? Mas aí é questão de postura, né? Não é questão de cansaço. Mas aí é ele que tem que trabalhar essa questão de postura, então eu entendi essa questão do cansaço. É, quando o Cruzeiro perde, ou as redes sociais então viram tititi, né? Vamos dizer assim. Porque aí quando perde parece que tá tudo errado, tem que mandar, né? Aí o Lucas Silva já não serve, Gabigol já não serve, o Christian também, né? O próprio Eduardo, né? Eu acho que os torcedores também que tem que ter um pouco de falta de paciência mesmo, porque, né? Assim, o Cruzeiro, você vê que com essa pontuação que o Cruzeiro tá, era pra, em outros anos seria líder, né? Mas esse ano, né? Sempre é assim, igual eu falei. Todos os times Libertadores do ano que vem pode se preparar, porque em qualquer, né, campeonato, o Cruzeiro não tava disputando, aí campeonato um dos mais, né, não tão corridos. Aí Cruzeiro, né, esse é o que tá, né, a pontuação né, acho que nunca chegou a essa pontuação. Com a pontuação que o Cruzeiro tá, né, ele já seria líder, né, em outras edições. Então tá muito nivelado, né, a quantidade de pontos de Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro buscando, correndo atrás, assim, né, é muito grande, assim, né, então tem que ter essa consciência também, né. Uma coisa que até eu concordo com ele, essa questão, né, de que não fez um segundo turno ruim, acho que ele falou. Ele, pô, na hora que ele procurando o papelzinho, gente. Pronto, vou aceitar pra palestra aqui, quase anotar. Ele procura o papelzinho nos bolsos da blusa, né? E aí ele fala, né, de que o Cruzeiro no primeiro turno ganhou 20, no segundo já tá com 19, né? Tá com um a menos. Então, pra ele tá numa não tá ruim, né? Eu acho que, claro, ele tem que ter essa consciência maior, assim, porque se ele for, né, eu acho que ele tem buscado ter esse equilíbrio entre a razão e a emoção. E eu acho que o torcedor tem o direito de não ter esse equilíbrio, tá? Igual eu também, né? Todo jogo eu vou querer que o Cruzeiro ganhe, vou querer, né, que o Cruzeiro seja campeão dos dois campeonatos tal, mas depois, né, no jogo ali, se der pra chegar, xinga tal, mas tem que ter depois, né, você fazer uma análise, né, igual o Cruzeiro, né, teve teve essa questão, igual eu falei, né, então, teve oportunidade, sim, né? Mas não tá fazendo um campeonato ruim, né? Tá no terceiro, né? Acho que ninguém imaginaria que o Cruzeiro estaria brigando com o Flamengo e Palmeiras, né? E que estaria na terceira posição no Brasileiro, né? Das semis da Copa do Brasil. Então tem que ter essa consciência também. Claro, tem coisas a se melhorar. A gente tem visto que tem, sim, né? Principalmente, né? Porque eu acho que o Cruzeiro tem, sim, né? Aí é uma coisa que eu acho que o Rodinho pelo menos tem ciência, né, de que o Cruzeiro tem tido dificuldade com jogadores, com jogos, né, contra times, vamos dizer assim, da parte de baixo da tabela, times mais sendo trancados. O Cruzeiro tem tido essa dificuldade e eu acho que ele tem que trabalhar isso e os próprios jogadores. A gente vê que eles lidam de uma forma diferente nos jogos que às vezes contra o Palmeiras, Flamengo, né? A gente viu o jogo contra o Flamengo que o Cruzeiro fez, muito bom. Eu acho que ele que mereceu mais sair com a vitória do que o Flamengo. Ganhou empatou com o Mirassol na casa deles, o Mirassol ainda não perdeu em casa, meteu 3-0 hoje no São Paulo. É, ganhou do Bahia, que não perdia em casa, então tem que analisar todo o contexto. Então, né, os jogadores também têm que ver o que tem acontecido para essa questão de jogar diferente. Claro que às vezes
é jogos diferentes, né? Mas eu acho que a questão, o que eu falo mais é mental mesmo, deles trabalharem e verem uma forma de lidar com isso, assim. Mas eu achei que, né, o mais importante desse jogo, igual eu falei, né, o Cruzeiro não jogou tão bem, mas foi, né, vamos dizer, acabou chovendo de lavar a alma, de voltar a vencer, assim, né? E aí é ir jogando um jogo por vez mesmo e ver até onde esse campeonato brasileiro vai, porque tá para ser um dos mais, né, disputados. Flamengo e Palmeiras jogaram hoje. O Palmeiras perdeu de 3-2 pro Flamengo, né? E agora eles estão na mesma quantidade de pontos, mas o Cruzeiro enfrenta, né, o Palmeiras no domingo, né? Então é ir fazer, né? Uma coisa importante que já a gente fala, né? É o que o Cruzeiro quer. Buscar vencer todos os jogos, é vencer todos os jogos, né? É buscar sempre vencer. E é isso, né? E vencer, buscar vencer todos os jogos, né? Claro que às vezes não vai ser possível todos, mas, né? E vencendo, buscando jogar esses jogos como se fosse cada um uma final pra ver até onde vai esse campeonato brasileiro vai nos levar e, né, ter a consciência de cabeça firme e tal para esses jogos da Copa do Brasil, né? Que aí são só no final do ano. Bom, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentei aí também o que vocês acharam do jogo, para vocês quem foi o melhor no jogo.